Também opinar, assim, o que a gente deve entrevistar, quem são as pessoas interessantes aí para entrevistar. Pô, passa esse feedback aqui para a rádio aqui, que isso é importante. Bom, hoje a gente está recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderson Farias. Desenvolvimento Econômico e Turismo, né, Wanderson? Sim. Então é uma honra estar te recebendo aqui na Associação Comercial. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Rapaz, ele foi começando a anotar as coisas aqui, é muita coisa para falar, porque tem muita coisa que aconteceu desde a sua entrada no governo Severino Dias, em 2019. Mas, Wanderson, conta aí um pouquinho da sua história. A gente sabe que você veio da iniciativa privada. Como é que é o desafio de estar no poder público agora? Falar um pouco da sua vida. Quem é Wanderson Farias? Boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria agradecer, Zezé, pela oportunidade de estar aqui hoje, sendo entrevistado para essa rádio tão importante que contribui tanto para o nosso município, divulgando as nossas ações da prefeitura, né, no geral, e também da comunidade. Eu trabalhei, Zezé, durante 28 anos na Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu me aposentei. O maior orgulho, né, ter trabalhado nessa empresa, que eu entrei lá em 1987, ainda era estatal. E depois, em 93, 94, ela foi privatizada. Chegou a ter 18 mil funcionários quando eu entrei, e depois, no final, tinha 8 mil funcionários. E eu fui sobrevivendo, né, trabalhando, cumprindo essa rotina de trabalho, de viagem, Vassouras, Volta Redonda, né, e cumpri o meu ciclo. E depois eu recebi um outro presente, que foi um convite do meu grande amigo, que eu quero mandar um abraço, que é o Marco Capucci, que é uma grande referência para mim, como gestor, como amigo, uma pessoa que fez, né, todo mundo sabe o que ele fez pela nossa cidade, salvando a universidade, na manutenção dos empregos, movimentando a nossa economia. E o Capucci, quando ele assumiu lá o governo do Estado como secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu me lembro que eu me aposentei numa sexta-feira e na segunda-feira eu comecei com ele lá no Rio de Janeiro. Deu nem tempo de descansar. Não deu tempo. Então, assim, a princípio eu achei que ia ser uma coisa light, mas eu trabalhando lá com ele, eu enxerguei como uma oportunidade, Zezé. Foi uma grande oportunidade que ele me deu para poder conhecer o nosso Estado, conhecer a máquina do Estado do Rio de Janeiro, como que funciona, as secretarias. E eu tive toda essa liberdade trabalhando como assessor dele. E o que eu observei quando eu recebia, né, às vezes ele pedia para me receber um prefeito de alguns municípios, secretários, né, de alguns municípios, e eu observava esse secretário, às vezes o prefeito, falando do município que não tinha 5% do que Vassouras tem. Então aquilo, assim, não é que me incomodava, a gente precisava fazer algo, né, para mudar aqui a história do nosso município. E aí quando terminou lá, o Capucci veio embora antes, né? Ele ficou quase 2 anos lá no governo, e depois ele veio para dar continuidade ao trabalho que ele faz aqui belíssimo na universidade. E eu fiquei trabalhando com, então, o deputado Cristino Áureo, que assumiu, ele era secretário de Agricultura, e naquela época se juntaram à Secretaria da Casa Civil com a Secretaria de Desenvolvimento. E eu fiquei trabalhando com o Cristino, também aprendi muito com o Cristino. O Cristino é um grande profissional, é oriundo do Banco do Brasil, né? Também é um grande gestor. E para mim foi um aprendizado muito grande esse período que eu fiquei lá. E aí quando terminou o mandato do governo, na época era o governador Pezão, aí o Witzel assumiu, né? Então um novo governo, então eu achei que era hora de sair. Na época eu recebi até uma proposta do prefeito Samuca, de Volta Redonda, para trabalhar lá como secretário, porque acabou que Volta Redonda ficou a segunda cidade minha. Eu trabalhei lá há muitos anos, tenho grandes amigos, né? E quando eu estava lá no governo do Estado, eu ajudei muito lá o Samuca, a prefeitura de Volta Redonda, fazendo essa interlocução com o governo. Mas aí o Severino também me convidou, onde eu agradeço muito ao prefeito por ter acreditado, por ter dado essa oportunidade de assumir a secretaria. Na época era Indústria e Comércio, né, e Turismo, e nós mudamos o nome, passamos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o prefeito ele deu carta branca desde o início,
É claro que no início eu ainda não pude montar a equipe, né? Já existia uma equipe, a secretaria ela estava anexada ao planejamento e governo, né? E aí ela voltou a ser novamente uma secretaria, né? Com toda a estrutura. E depois, né, com a virada, com a reeleição do prefeito, né, e da vice, nós podemos, né, ajustar mais a secretaria para a gente seguir com os projetos da nossa secretaria, principalmente do turismo. Mas aí você chegando em 2019, como você pensou em... Você fez uma reestruturação da secretaria, porque isso foi visto a olho nu. A cidade de Vassouras, ela percebeu o desenvolvimento econômico e de turismo desse período que o senhor esteve na secretaria, que está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que foi a estratégia desse planejamento? O que a gente pode, o que o ouvinte pode, até deve ter também alguns gestores públicos ouvindo a nossa entrevista, assistindo a nossa entrevista. Como definir uma estratégia em 2019, um período um pouco antes da pandemia, e as dificuldades durante a pandemia? Como é que foi feito? Porque a pandemia veio e praticamente encerra assim, um desenvolvimento. O que foi feito nesse período? Então, Zezé, o que aconteceu? Primeiro, a gente foi priorizar alguns setores para começar a rodar. Quando você fala desenvolvimento econômico e fala turismo, desenvolvimento econômico é geração de emprego, atração de empresas, né? Você propiciar um ambiente, né? Um ambiente ideal para você atrair empresas, né? Oferecendo áreas, a questão fiscal. Vassouras hoje ela tem o privilégio de estar na Lei 6979, que é a Lei Rosinha, com 3% de ICMS, né? Eu sempre tento enfatizar isso quando recebo algum empresário, mas nós temos alguns problemas aqui em relação às áreas, né, disponíveis. Mas priorizamos o turismo. Por quê? Nós temos uma cidade maravilhosa, temos um centro histórico maravilhoso, temos fazendas históricas maravilhosas. O trabalho que nós fizemos, que aí o prefeito ele deu carta branca para a gente seguir em frente, foi a promoção da cidade, foi a promoção do destino. Vender Vassouras, vender o Museu Casa da Era, vender a nossa igreja, Nossa Senhora da Conceição, que é o ponto mais visitado da cidade, você sabia? Segundo é a Casa da Era, né? Vender a nossa Câmara Municipal, que hoje funciona lá, o Centro de Atendimento ao Turista, a nossa estação ferroviária, o nosso Mirante Imperial, que está num local estratégico, onde todos têm acesso para ter uma vista maravilhosa da nossa cidade. As fazendas históricas. As fazendas históricas. Então, nós fizemos esse trabalho de promoção. E aí fizemos um trabalho de aproximação dos órgãos do Estado, né? E também a nível federal. Aí eu quero ressaltar aqui a importância de ter se aproximado da Secretaria de Turismo do Estado, a Setur, a Turigio, que na época a Setur era comandada pelo secretário, né, o deputado Gustavo Tutuca, que foi um privilégio, né, nós temos aqui um secretário de turismo que é do Vale do Café. Então ele é de Piraí, né? Tutuca. Tutuca é de Piraí, então ele tem um carinho muito grande por Vassouras e eu comecei a mostrar para ele que valia a pena investir em Vassouras, né? E ele foi muito positivo. Prova disso que ano passado nós trouxemos para cá aquele Fórum Regional do Turismo, né? No momento da pandemia, um momento complicadíssimo, o Tutuca trouxe para cá o fórum que aconteceu lá no Centro de Convenções, com a presença do governador, vários secretários, todo o trade turístico do estado do Rio de Janeiro estavam aqui presentes. Trouxemos também aqui um evento muito importante, que foi o Procap, que eu conheci em Petrópolis, comandado lá pela ABH, Associação Brasileira dos Hotéis, que tem como objetivo divulgar, né, os atrativos aqui da nossa região do Vale do Café. Conseguimos trazer esse evento também
aqui para Vassouras, aconteceu no Centro de Convenções, antes do Fórum do Turismo. Então, isso aí, mesmo dentro da pandemia, nós criamos um ambiente favorável para o turismo. O foco passou a ser Vassouras, né? Fomos para a mídia. E aí, Zé Antônio, veio a pandemia, né? No período de pandemia, eu quero ressaltar, nós fizemos o inverso. Dentro da pandemia, trabalhamos mais, que foi preparar a cidade. O prefeito falou, poxa, segue, vai priorizando, porque eu sei que isso vai passar e nós temos que ter a cidade organizada, preparada para receber o turista. Então, nós aproveitamos esse período foi terra arrasada para o turismo, para o setor de hotelaria, para o comércio. Você mesmo puxou várias reuniões pela Associação Comercial para a gente estar tentando ajudar aí ajustar aí para poder atender o comércio, atender esse empresário do turismo. Então, nesse período, nós trabalhamos lá equipando o nosso Mirante Imperial, que vocês observaram, nós envelopamos ele, colocamos iluminação, lançamos o projeto Eu Amo Vassouras, que foram os letreiros, né, para dar uma identidade para as pessoas chegarem na cidade, tirar foto, levar a imagem de Vassouras, com o nome de Vassouras. Então, preparamos lá o centro de atendimento ao turista, criamos lá um centro de atendimento ao turista lá em cima e colocamos uma luneta para o pessoal, né, enxergar a cidade de uma forma mais bacana de ver os pontos turísticos e fomos avançando. Não ficou parado, né? Sim. Mesmo na pandemia, geralmente a pessoa ficava travada, não tem como fazer nada. Mas a sua secretaria desenvolveu um trabalho interno, dando uma identidade para Vassouras, né? Promovendo Vassouras através de muito trabalho. Eu fui testemunha disso, né? Sim. Porque final de semana você estava aí trabalhando, sábado, domingo, falei, meu Deus do céu, esse rapaz não para de trabalhar. Isso foi muito importante, está colhendo os frutos agora, né, Wanderson? A gente tem que reconhecer esse mérito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também com o apoio do Severino. Sim. E da vice-prefeita Rose Silva. Mas aí, desse período que ficou na pandemia só trabalhando, o que você está nos passando é que foi feita a identidade da cidade, né? Porque a gente tem muito isso aqui na Associação Comercial, do pessoal falar assim, puxa vida, era importante Vassouras trazer uma indústria e gerar 400 empregos aqui, né? Como é que é a sua visão como secretário de Desenvolvimento Econômico dessa questão das indústrias, de vir para Vassouras e ofertar emprego para a população de Vassouras? Como é que você hoje tem essa visão, já que Vassouras, a gente percebe que é uma cidade universitária, em virtude da Universidade de Vassouras, da Fundação, e o turismo aí indo de vento em popa. Qual é a sua visão em relação a isso? A minha visão é que... Eu sou um pouco polêmico, tá? Não tem problema. A gente está aqui para responder. É importante que o... Porque são perguntas que chegam até a gente sim. E a gente tem que colocar para fora. Nós temos algumas empresas aqui importantes na cidade, como a Bluecon, né? O empresário Márcio investiu aqui em Vassouras. É uma empresa que é uma referência. Tem a antiga Batata Crack, né? Que hoje é a Toque a Mais. Toque, né? A Mais. Né? Temos algumas empresas que na época se instalaram aqui em Vassouras, né? Que geram emprego, né? Que também movimenta aqui a economia. Mas olha só, a gente tem uma universidade que, eu volto a dizer, o Capucci salvou a cidade quando ele assumiu a universidade, eu acompanhei, e eu sou do conselho diretor da universidade, onde acompanho toda a prestação de conta. O que ele fez aqui, ele não salvou Vassouras, ele salvou o Vale. Ele divulgou a cidade, a nossa universidade, posso falar, a nossa universidade, ela está em Miguel Pereira, ela está em Maricá, está em Araruama, e cada dia que passa o Capucci está buscando, né, novas oportunidades em outras cidades, mas que está engrandecendo a nossa universidade. Mas em relação às empresas, né, eu acho o seguinte, antes a gente conhecia Vassouras como uma cidade universitária. Isso. Hoje nós mudamos esse slogan. É uma cidade histórica, turística e universitária, não fugindo a Jaísa. A universidade é a maior geradora de emprego na cidade. Então, eu enxergo que
a gente faz um trabalho paralelo ao que a gente está fazendo no turismo para tentar atrair empresa. Mas precisamos melhorar em relação à área, né? Você tem que não só oferecer área para as empresas, mas você tem que oferecer um ambiente de negócio positivo. Eu sempre falo para as empresas, quando eu procuro uma empresa que eu tento vender a cidade, dizendo que a gente está aqui num local privilegiado, próximo à BR-393, você tem Minas Gerais, Volta Redonda, Rio de Janeiro, né? Um nó rodoviário que propicia para essa instalação. Também a questão do incentivo, né? Que o incentivo fiscal, Vassouras está na Lei 6979, que é a antiga Lei Rosinha, 3% de ICMS. Então eu procuro sempre apresentar isso para o empresário, dizendo que Vassouras é uma cidade segura. Nós aqui não temos problemas com segurança, graças a Deus a cidade é uma cidade segura. Nós somos uma cidade saúde, porque temos um ótimo hospital que provou isso na pandemia, atendendo não só os vassourenses, mas todos do Vale do Café e do estado do Rio de Janeiro. Então nós temos uma cidade de saúde. Nós temos aqui um centro de convenções, que é o centro de convenções mais moderno do estado do Rio de Janeiro. Foi feito no período da pandemia a construção dele. Sim, e muita gente falou, poxa, o Caputo está construindo um elefante branco. Vai lá ver se você consegue agenda no centro de convenção. É difícil. Não consegue. Então, a gente está fazendo um trabalho, o prefeito pede para a gente fazer esse trabalho de atração de empresa, mas o nosso maior gerador de emprego hoje é o turismo. A cada restaurante que abre na cidade, você tem ali 10, 15 pessoas trabalhando, né? Futuramente, novos hotéis que Vassouras precisa. O último que abriu foi lá do Serginho da CPP, um belíssimo hotel. Dá os parabéns por ter investido na cidade. Olha quantos empregos que o Sérgio está gerando. Direto, né? Direto e indireto. Né? Então, eu fico assim... Você vê agora um empreendimento que foi inaugurado recentemente, foi lá o da Estação Ferroviária, o Empório Estação. Olha quantos funcionários trabalhando ali. Então, a gente tem E o hospital turismo, novo que vai sair, né? O hospital novo, né? Um hospital que vamos ter até transplante, né? O Caputo está inovando cada dia que passa. E ele sempre fala, olha, todo mundo tem que se aperfeiçoar, tem que se preparar, porque a inovação está vindo, né? A modernidade. E o turismo é uma indústria limpa, né, Zé Antônio? Paralelamente, um turismo forte, a gente fortalece o nosso comércio. Olha que situação, eu estou sendo cobrado, tem turista querendo que o comércio abra no final de semana. Olha que polêmica. Olha que polêmica. A gente já foi cobrado aqui na Associação Comercial pelo próprio turista. Isso. Pô, mas como é que pode uma cidade turística não abrir o comércio domingo? Então a gente fica numa sinuca de bico aí, que é muito complicado, porque é uma mudança de cultura, né? Sim, a gente tem o domingo aí. Mas vamos ver, isso aí tem alguns comerciantes aí que sinalizaram que estariam dispostos a abrir. Mas pouco ainda. Então, temos que amadurecer essa ideia aí. Então, aí a coisa boa aconteceu que dentro da pandemia os números, né, foram positivos para o turismo, mesmo terra arrasada. Eu me lembro que naquelas discussões, aquelas reuniões que nós tivemos em relação a abrir os restaurantes, lembra? Lembro. Vassouras tem um turismo de bate e volta, né? Que são os ônibus de turismo que vêm aqui, né, para conhecer a cidade, né? Chega de manhã e vai embora à tarde, acaba consumindo aqui nos restaurantes, né? No nosso pátio casario, na estação, na nossa Broadway, né? Aqui no Centro Histórico. Então, naquela época, eu me lembro que a pandemia estava muito forte, os restaurantes precisavam rodar, né? E nós criamos a Vassouras foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a criar o selo do turismo consciente. Teve até uma premiação na época. Sim, então. Vamos lá, vamos chegar nas premiações. Aí vieram as premiações, como a cidade que mais se preparou para receber o turista no período de pandemia, justamente porque nós estávamos recebendo os ônibus, as cidades da região todas estavam fechadas para receber o ônibus de turista. Nós tínhamos também um problema que nós somos uma cidade conservadora, né? Uhum. As pessoas ficaram muito preocupadas, poxa, vai trazer turista lá do Rio de Janeiro, da Baixada, para trazer Covid para cá. Então nós criamos um protocolo para receber
esse turista, onde o guia tinha que ligar para a secretaria, mandar uma relação com todos os nomes das pessoas que queriam visitar a cidade. Nós mandávamos a autorização e, quando esse ônibus chegava na cidade, ele recebia um selo para colocar no para-brisa, para dizer que esse ônibus estava autorizado. Também nós colocávamos uma pulseirinha do turismo consciente, isso aí, aonde todo vassourense identificava ali que era um turista que estava visitando a cidade, e tinha uma conferência da listagem com o nome das pessoas que foram informadas, e a Secretaria de Saúde foi muito importante, né, parabenizar a secretária por ter sido parceira naquele período difícil, onde uma pessoa da vigilância sanitária ficava lá aferindo a temperatura, e a gente também, o procedimento de álcool gel, né, e aí a gente liberava o turista para conhecer o centro histórico. E isso deu certo. Tinha domingo que tinha engarrafamento de ônibus, né, que nós fizemos ali um bolsão ali para a chegada dos ônibus, depois do Hotel Mara, né, mais para frente. Depois o ônibus ficava lá no parque de exposição para não ficar aqui no centro histórico. Então, esse procedimento nosso, né, isso aí nós fomos premiados, foi a cidade que mais se preparou para receber o turista, e depois nós recebemos um outro prêmio. Esse prêmio foi do CIET, né, que é um Instituto de Turismo. Nós recebemos o prêmio Maria Teixeira, Ieda Maria Teixeira, como a cidade que mais promoveu o turismo no período de pandemia. Então, eu acho que isso foi uma grande vitória para Vassouras, né, para o turismo de Vassouras, porque nós fizemos um trabalho aqui, inclusive, Zé Antônio, quando eu assumi Vassouras, que tinha 13 anos que não tinha um conselho de turismo. Nós criamos o Conselho de Turismo Municipal, né? Então, eu procuro sempre informar, né, nas nossas reuniões, a gente faz uma prestação de conta de tudo que está acontecendo, e também fazer, né, as nossas ações em conjunto com o Conselho. Também conseguimos incluir Vassouras no mapa do turismo nacional. Isso também foi uma grande vitória para a gente, né? A gente tá mas hoje em consonância com o governo do Estado, com o governo federal, porque a gente percebeu que se articulou muito nesse sentido, né? Nesse caso, o governo federal. O governo federal foi assim, está sendo uma coisa muito positiva. Você deve ter acompanhado, eu tive no mês passado em Brasília, né? Estive lá com o ministro Carlos Brito. O ministro Carlos Brito é um cara, assim, ele é um técnico. Eu conheci ele quando ele era diretor da Embratur. E eu conheci ele numa feira, num evento de turismo no Rio de Janeiro, e fomos trocando contato. Depois ele virou presidente da Embratur, ele me convidou para ir a Brasília, e foi muito carinhoso conosco, ele tem nos ajudado muito, e o trabalho que ele fez foi ajudar a promover a cidade, né? Ele sempre brinca comigo, quando ele me encontra no discurso, que eu mando muita coisa para ele, que ele acompanha o trabalho de Vassouras. Ele passou a conhecer Vassouras sem estar aqui em Vassouras e conhecer o Vale do Café. Então, o trabalho que foi feito na Embratur foi a promoção do nosso destino. Vassoura hoje ela é divulgada a nível nacional nas páginas da Embratur, e agora, a nível internacional, Vassouras também vai participar das feiras internacionais. E depois o presidente da Embratur, o Carlos, virou, né, o atual ministro do Turismo. Então ele me convidou para ir a Brasília, eu estive lá no mês passado, e inclusive o Carlos, ele prometeu até uma visita aqui em Vassouras, ele estaria vindo até no Festival de Cinema, mas infelizmente ele é de Pernambuco, aconteceu aquela tragédia lá no Nordeste, lá, né, das enchentes, ele está acompanhando de perto e não vai faltar oportunidade. E também a gente está alinhando algumas ações importantes, como sinalizações turísticas aqui da cidade, né, com placa de sinalização, e outras ações de promoção do Ministério do Turismo com a Embratur. Porque não tinha nem placa quando a gente ia lá Dutra, né? Chegando, não tinha nem placa indicando Vassouras, agora já tem. Zé Antônio, essa aí, eu não sei se você se lembra, foi num Café com Turismo, foi a minha primeira ação como secretário. Eu me lembro que teve uma primeira reunião do Café com Turismo e foi cobrado que tinha uma placa na Dutra, depois do antigo Bob's, né, antiga Paracambi, que estava lá, Vale do Café, e não tinha o nome de Vassouras, né? E aquilo que eu falei para você, graças a essa relação com o governo do Estado, com alguns secretários,
com algumas secretarias. Eu me lembro que foi a minha primeira ida ao Rio, na volta eu estava chegando, era 10 horas da noite, eu parei o carro no acostamento, fui lá, tirei uma foto da placa, mandei para a secretária que trabalhava comigo para fazer um ofício, para me entregar para a CCR Nova Dutra, que eu iria à Volta Redonda na sexta-feira para protocolar. Cheguei lá, protocolei o ofício, e aí eles me disseram que seria importante, que eles iam tentar ajudar. Uma coisa tão simples, né? Que mas não foi tão simples, porque depois demorou. Não, pedido até que... aí eu fiquei assim, eu fui lá acompanhar, que aí a base da Nova Dutra, CCR, fica ali no pedágio, antes do pedágio, né? Uhum. Eu estive lá, tive com a supervisora, ela falou para mim que recebeu a solicitação, que eles iriam tentar ajudar. Tudo bem. Passou um mês, nem resposta. Aí eu liguei, fui transferido para uma pessoa que não me tratou muito bem, falou que a placa não seria instalada, que isso tinha custo. Aí eu falei para ele, olha, eu vou falar primeiro como usuário da Nova Dutra. A gente paga um pedágio caro pra caramba, né, para utilizar, né? E o que é o nome de uma cidade, a cidade mais importante do Vale do Café, está fora dessa placa. Eu queria saber quem foi o cara que fez essa placa e deixou o nome de Vassoura fora. Aí o cara simplesmente ignorou, né? Tudo bem, tranquilo. Aí eu peguei o ofício e mandei para o secretário de Transporte do Estado, que era o Delmo Pinho, um grande amigo, um cara que conhece muito de transporte. Mandei para ele, o Delmo falou, Fâncio, espera que eu vou resolver isso agora. Ele ligou para o presidente da Nova Dutra. Meia hora veio a resposta. A placa vai ser instalada em 2 dias, que é uma placa grande, né? Aí esse cara que me tratou diferente me mandou uma mensagem, pegou meu telefone e mandou uma mensagem. Ô, secretário, estou te comunicando que a placa vai ser instalada depois da manhã. Falei, agora vai ser instalada a placa? Pô, legal, beleza, ótimo. E eu me lembro que eu fui ao Rio no outro dia, e aí eu só perguntei para ele, que hora que vai ser instalada a placa amanhã? Ele falou, 8 horas da manhã. Eu peguei o meu carro, levantei 6 horas da manhã, desci a serra, quando foi 15 para as 8 eu estava do lado da placa. Mandei uma mensagem para ele, falei, eu estou aqui aguardando a placa, instalação. Aí ele chegou com a equipe e instalou a placa. Chegou 8 horas. Chegou, claro. Então, quer dizer, foi uma coisa simples, mas eu acho que foi marcante, sabe? Entendi. Foi marcante porque é a identificação. E depois, quando você fala em sinalização, nós fizemos um outro trabalho importante, que foi junto com a CAINFRA, né? Eu fiz essa solicitação, depois pedi ao secretário de transporte, porque depois a NTT queria mandar retirar as placas. E aí o secretário de transporte ligou para o diretor da NTT e permaneceu as placas. Que foram essas placas que foram instaladas informando as fazendas históricas. Você deve ter visto uma chegando ali no Trevo de Mendes. A Fazenda Cachoeira Grande. Cachoeira Grande, depois a do Nestor lá, que informa o Museu do Café, que é um grande atrativo turístico. Muito né? bacana. Lá. Então nós conseguimos essa interlocução, inclusive no dia da inauguração, que nós lançamos, até o prefeito estava presente, a presidente do IFAM estava aqui. Foi no aniversário de Vassouras. A Saskia, né? Não, a presidente do IFAM. A Kátia Bogé. Kátia Bogé. Tem até uma foto lá inaugurando a placa e está lá. O Nestor ficou super feliz, né? Os donos de fazendas ficaram felizes. É o mínimo que a gente pode fazer. O poder público está ajudando essas pessoas que têm um aparelho turístico importante divulgando na cidade. Então, nós fizemos esse trabalho lá com o Ministério. E aí eu falo da Setua, onde o prefeito foi muito importante liberando, dando tanto apoio para a gente participar, que o governo do estado criou um projeto chamado O Rio Continua Lindo e Perto. O objetivo desse projeto é divulgar os atrativos do Rio de Janeiro. Ali no Festival de Cinema, não estava? Ali faz parte, ali foi um container. Nós trouxemos, um stand, em parceria com a FEComércio, que é um óculos, né? Aquele stand, ele ficava... Como é que funcionava o Rio Continua Lindo e Perto? Era escolhido um hotel numa capital importante, como tivemos em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, aquele stand ficava no shopping, no maior shopping daquela cidade. E o evento acontecia num hotel, né, num centro de convenções, e a gente tinha um momento que a gente fazia uma apresentação para todas as agências de turismo, todo o pessoal do trade turístico daquela cidade, para poder conhecer a nossa cidade. Então, eu tive essa oportunidade, eu participei, fazendo uma apresentação de Vassoura, dos nossos atrativos, e depois nós tínhamos um stand
onde eu colocava lá os nossos folders, as cachaças de vassoura, levava também algumas peças do artesanato, divulgava o Museu do Café. E eu percebia que quando a gente fazia uma apresentação, eu tive agora, essa semana eu tive, terça-feira em Juiz de Fora. Foi um sucesso, tinha 56 agências de turismo lá. Várias pessoas querendo conhecer Vassouras, porque estamos ali a 127 quilômetros. 127 quilômetros de Vassouras. Então as pessoas não sabiam que tinham aqui. Poxa, Museu Casa da Era, tinha o Museu do Café, o nosso centro histórico todo preservado aí. O mérito do nosso prefeito ter articulado muito bem com o IFAM na época, de ter conseguido a reforma da Casa do Barão, né? O Barão de Maçambará, que é o Paço Municipal, isso, que fica pronto esse ano. Se Deus quiser. Reformou a Zepava ali perto do começou pela Zepava, né? Então, assim, começamos essa divulgação e aí o pessoal começa a ficar encantado. E ano que vem, aí vamos, eu sempre falo, eu levo na apresentação o futuro Museu Vila de Vassouras, que vai ser o maior museu de identidade da América Latina. Aí eu quero parabenizar o empresário Ronaldo César Coelho, que é vai ser muito bacana, que é um grande parceiro de Vassouras, né, que atento a essa questão cultural, de turismo, né, e está inaugurando lá, vai ser inaugurado o Museu Vila de Vassouras. Eu já levo essa apresentação falando do Museu de Vassouras, de Vila de Vassouras. Acho que ano que vem, né, Wanderson? Sim, acho que é ser inaugurado esse ano, mas está tendo algumas alterações, né, alguns empecilhos que aconteceu, mas acho que até é bom que inaugure ano que vem. Mas é importante enfatizar, porque a gente aqui nesse bate-papo, a gente fala muito de Vassouras, né? Mas isso é bom para toda a região do Vale do Café, Mendes, Paulo de Fronten, porque atrai também turista para essas regiões. Então a gente aqui, agora, aproveitando essa oportunidade, convidar o secretário de Turismo lá de Mendes, né, Bruno? A semana que vem vai ter o prefeito de Fronten aqui conversando com a gente. É importante também vir aqui divulgar a cidade de Mendes, Fronten, porque a gente tem que estar tudo fazer um cenário do bem aqui, né? Então acho que é importante. Vassouras já está nesse processo, a gente percebe bem adiantado, e a gente convida também os outros gestores a estarem aqui conosco, falando um pouco de cada cidade. Você falou do Vale do Café. Não é que eu sou embaixador do Vale do Café, apesar de hoje eu sou embaixador do turismo, né? Eu fui indicado para ser embaixador do turismo, né? Há 2 anos, né? E foi até uma grata surpresa, né? Do Estado? Do Estado. Foi uma indicação e eu participo hoje também como embaixador do turismo. Mas o que a gente está fazendo? Não adianta a gente ter uma vassoura forte e o nosso entorno enfraquecido. Então nós temos que lutar realmente pelo Vale do Café. Isso. Como aconteceu, eu estive em Gramado, estive em Canela, como aconteceu lá no Sul. Quando você tem Gramado, você tem Canela, Bento Gonçalves e Nova Petrópolis, né? Você tem aonde você tem Gramado, onde você tem uma gastronomia muito forte, você tem os atrativos lá como Natal Luz, né? Uhum. Você tem Canela, que são os parques, onde você tem parques lá belíssimos, né? Tem o teleférico, tem tanta coisa lá bacana. Aí você vai em Bento Gonçalves, você tem as vinícolas. Isso. Então Vassouras e o Vale do Café, nós temos que também pensar dessa forma. Como você tem conservatório, que é uma mini, parece um pouco a Tiradentes. Se você observar, né, tem um estilo de Tiradentes. Miguel Pereira está investindo, vai ter lá a rua coberta, copiando um pouco lá de Gramado, o estilo de Gramado. Vai ter o Parque dos Dinossauros. A universidade investiu forte lá, isso ajuda muito, né? Então a gente tem que trabalhar todo esse entorno. Isso. E aí, quando você fala em entorno, nós lançamos aqui um projeto importante do café para estar unificando essa região. Ano passado, nós lançamos o Fórum do Café, do Vale do Café, que aconteceu na Câmara Municipal, foi até dentro da pandemia, você se lembra, onde nós tivemos aqui várias autoridades, tivemos o secretário de Turismo, Gustavo Tutuco, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, tivemos também o presidente da Emater, tivemos Sebrae, tivemos toda essa estrutura para falar do café. Zezé, você me desculpa, eu, como secretário de Turismo, eu tenho às vezes vergonha
no início, a gente divulgava Vassouras e o Vale do Café, o turista vinha aqui e não encontrava café para comprar. Né? E hoje a gente tem um único museu do café, está aqui em Vassouras, do estado do Rio de Janeiro, da São Luís da Boa Sorte. Nós temos uma escola de café, né, que é da Rose Margarete, que está ali no Centro Histórico, né, que é uma referência. Nós criamos, inclusive, uma rota para favorecer, assim, incluir a escola de café, que chama Caminhos do Café, onde o turista recebe um folder lá no nosso centro de atendimento ao turista. Ele vai até a chácara do seu Oswaldo, aqui depois do Mirante, aqui no Morro da Vaca, né? Sei. O seu Oswaldo tem uma plantação de café. E aí o turista, ele tem assim o que é o momento hoje, é um turismo de experiência. Ele vai ter a experiência para conhecer lá o plantio, a colheita, a torra do café que o seu Oswaldo faz lá no local, e depois vem aqui na escola de café para ter a degustação. E ele está na feirinha, ele não está na Sim, ele está na feirinha com o café dele. E aí, depois do Fórum do Turismo, do Café, nós lançamos aqui a APL do Café. Aí você vai me perguntar, o que é a APL do Café? Arranjo Produtivo Local. Qual é a finalidade? É você apoiar quem já produz café no Vale do Paraíba, aqui no Vale do Café, e incentivar novos produtores a produzir. O cara que planta uma hortaliça, o cara que planta, né, legumes, né, o cara começar a plantar café e mostrar para ele que Vassouras, nós já produzimos, chegamos a exportar 80% da produção nacional do café no século XIX. Aí hoje você vai me perguntar, como é que está essa proporção? Hoje você tem 80% da produção de café, está lá na região noroeste do estado. 19% na região serrana. 1% está aqui no Vale do Café. É muito pouco. E sendo que desse 1%, nós temos um café campeão, que é o café da Fazenda Florença, lá do meu amigo Paulo Roberto, que é uma referência, um café campeão estadual, é um café especial. Então, nós nunca mais vamos ter café de longa escala, plantação, plantio de longa escala. Mas nós vamos ter aqui o café especial, o café gourmet, que você vai aproveitar para estar divulgando e distribuindo esse café nos pontos turísticos, no Museu do Café, na Escola de Café, nos hotéis, no CAT, no Centro de Atendimento ao Turista. Né? A Vale do Café tem que ter identidade do café, né? Então, aí essa PL, graças a Deus, assim, a coisa está fluindo tão bem que nós estamos avançando com ela nas outras cidades do Vale do Café. Ela tem assim a organização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que criou a PL, como tem a PL da cachaça, tem a PL da cerveja e agora a PL do café. Então nós fizemos uma reunião em Conservatório, Valença, lá na fazenda do Paulo, onde tem o Café Campeão e a cafeteria dentro do cafezal, uma experiência muito legal, que o pessoal que está querendo plantar, quando chega lá, vê essa experiência, conhece essa experiência, fica encantado. Depois nós fizemos em Mendes e Pau de Fronten, juntamos as duas cidades. Essa reunião aconteceu lá no Hotel Caluge. E nessa reunião, Zé Antônio, participa um técnico do SEBRAE, da Emater, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Turismo. Pessoas técnicas também. Pessoas técnicas para dar suporte a essas pessoas. Isso é muito legal. E depois nós tivemos uma outra reunião em Pinheiral e fechamos um ano em Volta Redonda, que foi um sucesso a reunião. E agora, aproveitando aqui até para convidar, né? E aí eu queria também saudar aqui o Danilo, que é da Agricultura, né? A gente também está nesse projeto, inclusive ontem eu conversei com ele. A próxima reunião vai acontecer quinta-feira, dia 9, às 14 horas, lá na Fazenda São Luís da Boa Sorte, no Museu do Café. Inclusive, nós estamos trazendo também a PESAGRO, que é um órgão da Secretaria de Estado de Agricultura, onde auxilia esse produtor com a questão de laboratório, a questão do preparo da terra, né? Então, e outra situação também importante, vai ser anunciado pela Secretaria de Agricultura do Estado uma linha de crédito para o produtor, 2% ao ano, praticamente fundo perdido, para o cara começar a produzir. E aí nós já temos aqui em Vassouras um café, não sei se você está sabendo, que é o café então, do nosso amigo. Conta essa novidade aí de primeira mão, porque eu não estou sabendo, não. Café,
O café vai ser lançado, né? Nós vamos fazer aqui de forma oficial, né? Eu combinei até com o prefeito Severino a gente fazer um evento. Ele vai ser lançado lá na PL do café de forma técnica, né? Quinta-feira. Mas depois, para a sociedade, é o Café com K Vassourense, do nosso amigo Sabença e da Vivian Rocha. Que bacana. Uma surpresa, eles estão com uma propriedade lá no Tinguá e eles estão fazendo lá o plantio, estão super animados, querem inclusive utilizar aquele espaço para ter visitação turística com uma cafeteria. Bacana. Isso é muito legal. Então, isso é um trabalho não só de Vassouras, é do Vale. Olha como que está fluindo. Aí o Sebrae apresentou o diagnóstico há pouco tempo. Eu estava conversando com a Leda, anteontem, eu estava em Volta Redonda, e a Leda falou, poxa, Anderson, já tem 30 produtores aí já no diagnóstico, já querendo plantar café. Que bacana. Então a gente tem que agora aproveitar esse momento, cara, que é o nosso produto de venda, que é o café, cara. Nossa cidade... E a gente percebe aqui na associação que tem outro... Por exemplo, a gente tem a linguiça do Franklin, né, que é muito boa também. Uma linguiça artesanal, inclusive ele faz uma linguiça de costela, pô, maravilhosa. Ó, depois desse merchan tem que ter um quilo de linguiça. Me deu água na boca aqui. Tem o próprio Caio, que faz um queijo de cabra, se eu não me engano, né? Sim. Que é muito bom. Então aqui em Vassouras a gente tem esses talentos aí e esse tipo de produção variada, como tem em outras cidades também aqui do Vale, que vale a pena a gente divulgar aqui para o turista correr para cá, para a nossa região e ver o que tem de bom aqui. A gente percebe que também essa questão, Wanderson, que eu queria que você falasse um pouco, porque, como você mesmo disse, Vassouras é uma cidade conservadora, assim como deve ser um pouco Mendes, Paulo de Fronten. O que a gente pode extrair do turismo religioso dessa gente? Porque a gente sente falta disso aqui, né? O que a gente pode ver no futuro o turismo religioso? Eu não sei se eu te peguei pelo pé, mas... Não, eu ia até anunciar... É importante falar. Então, a gente ia fazer esse anúncio depois. Já está dando spoiler, né? Então, nessas viagens, participações em feiras, em eventos, lá na Secretaria de Turismo do Estado, eu tenho observado, eu tive até num evento lá no Corcovado, né, lá no Cristo Redentor, tive lá com o padre Elmar, o nome dele, né? O Jorjão? Ele estava lá eu acho que é o padre Jorjão. Eu esqueci aqui o nome dele. Então eu estava lá, foi ter um evento que a Embratur me convidou para esse evento em comemoração ao aniversário do Cristo. E aí quando eu falo Cristo, eu falo do nosso amigo lá, o atual secretário de Turismo do Estado, que é o Sávio Neves, que é o presidente do Trem do Corcovado, um grande amigo que em breve vai estar conosco aqui em Vassouras para fazer alguns lançamentos aqui em relação ao turismo. Mas o turismo religioso, eu observei que ele está crescendo a cada dia. E a nossa cidade tem uma vocação muito importante para o turismo religioso. E nós vamos anunciar aqui o turismo, uma rota do turismo religioso, porque nós temos um cemitério que é uma referência. É um museu a céu aberto. Um museu a céu aberto. Bacana. Você está lá, tem lá a família da Eufrásia Teixeira Leite, os barões. Você tem até a família imperial que está ali enterrada. Quer dizer, é um cemitério que tem história. Em algumas cidades, em alguns países, as pessoas visitam cemitérios. Exemplo, em Buenos Aires, né, lá na Argentina, lá, a Argentina tem a Evita Peron, e há uma romaria de visita ao túmulo dela. Então nós temos, inclusive, aqui no museu, o túmulo do Monsenhor Rios, né, que tem a flor de carne, que é uma atração turística. Então, por quê? Nós temos que divulgar. Nós temos que... Semana passada, o Rio de Janeiro estava participando, o Estado do Rio de Janeiro, a Setur, de um evento de turismo religioso em São Paulo. Isso é muito e eu fico incomodado de não estar a nossa igreja lá, a foto da nossa igreja que eu sempre levo para todos os eventos turísticos. Sim. Então eu estou trazendo aqui, essa semana está vindo o secretário Sávio Neves, eu também tinha conversado na época com o Tutu, que é o secretário, que hoje é o deputado. Nós vamos estar criando aqui uma rota que tem o cemitério, tem a Igreja Nossa Senhora da Conceição, uma rota religiosa, né, católica, e também tem a igreja lá da Fazenda São Luís da Boa Sorte, que é do Frei Galvão, belíssima, né? Então nós temos uma rota aqui, bacana, importante para ser divulgada, né? Tem a mostra de arte sacra ali
Na igreja matriz também tem algumas peças lá bem bacanas. Isso precisa ser divulgado, Zé Antônio. Inclusive a gente doou, tem um crucifixo lá que tem uma pedrinha muito pequenininha do túmulo de Cristo lá de Jerusalém, que a gente doou para lá, então vale a pena porque... Você quer ver um outro turismo também que está sendo muito procurado e vai ser lançado, já foi lançado no governo do estado, Vassouras faz parte, inclusive, de uma cartilha que foi lançada com os atrativos aqui de Vassouras, que é o turismo rural. Também é importante. É uma pegada muito forte hoje. Muita gente está procurando turismo ao céu aberto. Volto a dizer, turismo de experiência. Então, nós vamos lançar esse projeto também em Vassouras, incluindo todos esses setores, fazendas, experiência em alambique. Quando eu falo alambique, café, eu sempre, quando viajo para essas feiras, eu levo o kit Vassouras. O kit Vassouras tem lá a cachaça da Carvalheira, a cachaça do Caran, o café do seu Oswaldo, o café da Escola de Café, o café do seu Paulo Campeão, eu sempre falo, não é porque eu sou secretário de Vassouras, mas a gente tem que divulgar a região, isso que é um aí. Café campeão. Então eu levo esse kit de Vassouras, levo o artesanato, é claro que não dá para levar tudo, mas quando tem um stand grande, meu amigo, eu encho o carro, não tem problema nenhum para colocar lá. Coloco o banner, o pessoal até brinca que eu sou o rei dos banners, né? Eu vou colocando, divulgando e tirando foto, porque eu sei que ali tem um QR Code, muita gente vai lá e visita a nossa página, www.visitevassouras, né? Que a gente precisa divulgar bastante. E aí, Zé Antônio, nós criamos também outros roteiros aqui na cidade, que é o Corredor Turístico Cultural, que aí eu quero fazer um agradecimento aqui, quando nós criamos esse Corredor Turístico Cultural. É mais uma opção para os hotéis, para estar oferecendo para os seus hóspedes, onde o turista chega lá no centro de atendimento ao turista, recebe um folder e conhece o centro histórico a pé com uma guia da Secretaria de Turismo. Né? Pode conhecer a pé o centro histórico, né? Nossa praça, Centro Cultural Cazuza, Barão de Itambé, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, o Paço Municipal, passa pelo Pátio Casario, vai na Feira do Produtor, na Feira do Artesanato, na estação ferroviária. Então a gente tem aqui, pode andar a pé, o turista pode andar a pé que ele vai ser... A própria Praça Barão de Campo Belo já favorece muito. Favorece bastante. Nossa. E aí, eu queria fazer um agradecimento aqui ao presidente da Câmara, o Zé Maria Capucci, e os demais vereadores, né? Quando a estação ferroviária, o nosso CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turista, funcionava lá na estação ferroviária. Isso. Mas hoje é um centro de gastronomia importantíssimo para a cidade, né? Eles fizeram um trabalho ali magnífico ali. As pessoas, eu observei no Festival de Cinema, depois nós vamos falar do Festival de Cinema, né, que é importante. Ali foi um local super badalado, como o Pátio Casario, como a Brother, né, e outros restaurantes da cidade. Mas a gente tem que, cada dia, estar incentivando esses setores. Não sei se você observa nossas postagens da Secretaria, a gente, cada semana a gente fala de gastronomia, a gente fala dos pontos turísticos e a gente vai divulgando, né? E criando rota, criar uma rota do café, agora vamos criar a rota da cachaça. Né? E teve um festival de cachaça em Vassouras. Teve festival de cachaça, um festival que nacional, foi lá no centro de convenção, né? Também, muito badalado. Sim, que é uma referência. E também, nós temos também trabalhado, Zé Antônio, para trazer alguns eventos, como uma feira de franchise, que eu participei até em Volta Redonda, estou conversando, e a possibilidade de ser realizada aqui em Vassouras, né? Eu tive até com o presidente do Spoleto. Eu fico em cima dessa turma. Quando eu chego, eu vou trocando cartão, vendendo a cidade, né? E o presidente Spoleto foi encantado aqui com Vassouras. A possibilidade até futuramente ter alguma coisa aqui em Vassouras, né? Começou a animar. A gente precisa... Tem espaços aqui na cidade que a gente precisa preencher. Agora, voltando da Câmara, quando a estação ferroviária passou a ser um polo de gastronomia, nós tivemos que levar o CAT, né, para a Câmara Municipal. E aí o presidente Zé Maria foi muito importante nessa questão de ter permitido que ele funcione o CAT, né, que é uma referência. E nós criamos lá também uma sala de exposições, que é a Sala Mariana Crioula. E essa sala de exposição hoje, inclusive, está com uma exposição do O Garoto, que fez parte do Festival de Cinema, que é uma parceria com o Museu de Imagem do Som. E todo mês nós estamos renovando essas exposições e dando preferência também para artistas de Vassouras,
para divulgar os artistas de Vassouras. Tiveram lá o Ivo Avelar, que é um grande pintor, um grande artista, a Tisa, né, que é aquelas obras com coco, com palha, com casca de bananeira, trabalhos magníficos, sabe, que a gente precisa prestigiar, a gente precisa apoiar esse empreendedor, esse artista de Vassouras. Isso aí. Wanderson, agora vamos fugir um pouco aqui da... Muito se especulou em relação ao teleférico da cidade. Né? Vai ter um teleférico que a gente acha um projeto magnífico. Tem alguma coisa de concreto em relação a esse teleférico? Então, Zé Antônio... Te peguei. Assim, é um projeto que a gente está trabalhando, o prefeito, desde o início. Ele manifestou interesse que a cidade tivesse um teleférico, aproveitando o nosso Mirante Imperial, né, que é um local magnífico, que ali em cima, lá no Mirante, poxa, seria muito importante ter ali um restaurante panorâmico, né, com a vista da cidade, uma cafeteria, um local para o vassourense e para os turistas visitarem, né, e se sentir muito bem. Então ele falou, olha, a gente precisa trabalhar para ter um teleférico aqui na cidade, né? Então, saí em campo, né, a pedido dele, nós fomos buscar parceiro, divulgamos, e foi feito um chamamento e já foi apresentado o projeto. Então, agora, a gente está na fase que a gente está aguardando, tem os prazos, né, e a coisa está fluindo. Em breve, quando tudo estiver concretizado, o nosso prefeito vai estar anunciando, né, porque isso é uma obra importantíssima, é um aparelho importantíssimo para a nossa cidade, até porque a localização, tudo vai propiciar, né? Eu só acho que a cidade tem que investir muito em hotéis. A gente precisa de hotéis porque, com o Museu do Ronaldo, né, o Museu de Identidade, Vila de Vassouras operando, o Paço Municipal, Barão de Vassouras, os grandes eventos que estão acontecendo no Centro de Convenções. E caso Vassouras receba realmente o teleférico, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Eu entendo que a gente precisa, o mais rápido possível, se preparar. Tivemos essa avaliação dentro do Festival de Cinema. Se você quiser perguntar alguma coisa sobre o festival, a gente pode falar tudo o que aconteceu, que foi um evento aí que veio para marcar a cidade, né? O Bruno e a Jenny foram muito importantes quando procuraram Vassouras. E quando teve comigo, teve com o prefeito no primeiro momento falou, olha, se nós temos que apoiar o festival, todo apoio para ele. Então, foi um momento complicado, porque quando o Bruno foi conversar com o Marco Capucci, o maior investimento foi da universidade, não tem dúvida, porque deixar o centro de convenções à disposição do festival, dar todo o apoio para o festival como o Marco deu, isso aí já deu uma animada no Bruno, né? Opa, eu estou bem localizado. A prefeitura dando todo apoio. Isso. A universidade muito importante em todo o processo. O que eu pude fazer foi levar o Bruno, né, em algumas empresas importantes que nós estávamos naquele momento da pandemia, ninguém queria investir. E quando você fala festival de cinema, o pessoal fala de festival de cinema, não acredita muito, porque acho que já teve festival lá em Búzios, não sei se foi muito bem sucedido. Você tem como referência Gramado, né? Isso. Que é o prêmio Kikito. Eu estive lá na feira de turismo e conheci, inclusive, o Kikito. Eu tirei até uma foto com o Kikito. Quando a gente já estava falando de festival, que eu fico atento, eu vou nesses locais, eu vou observando, né? E aí, quando eu vi o que aconteceu na cidade de Gramado, quando teve o festival, como que o festival de Gramado divulga Gramado? E eu estava imaginando, eu falei, cara, um festival de cinema de Vassoura bem divulgado vai ajudar a divulgar a cidade. E eu comecei a andar também, Zé Antônio, com o kit Festival de Cinema. Para onde eu ia, eu levava um banner, né, uma artezinha para você colocar o banner, e as filipetas do festival. E procurava tirar foto com algumas autoridades para divulgar o festival. Com o governador, com os secretários de Estado, com o ministro. Vassouras e o festival. Né? Então, cara, sempre eu estava ali com aquele material. Então, o festival foi muito importante para a cidade. Eu tenho recebido aí o feedback do pessoal de hotelaria, dos restaurantes, né? Você como associação comercial também, que participou ativamente do festival. Eu acho que foi muito importante para a cidade.
O prefeito Severino, ele gostou muito, ele acha que essa pegada tem que continuar, porque o festival veio para ficar. Ontem mesmo, conversando com o Bruno, a gente já está promovendo, a gente está preparando algumas ações, como nós fizemos ano passado, para o próximo festival. Algumas ações junto com a Setur. Eu tive também eu tive essa semana lá em Volta Redonda, na Fundação CSN. A Fundação CSN é muito importante nessa parte cultural e a gente vai tentar buscar patrocínio, inclusive, da Fundação. E aí teve a ideia de levar a mostra do cinema para a Fundação CSN em Volta Redonda, para passar os filmes vencedores, né? Olha que legal, isso é mais uma divulgação do festival, é o nome de Vassouras, e o nome está lá, Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café. A tendência é abrir, né? Vamos dizer, amanhã uma prefeitura de Valença, né? Eu quero ter o festival aqui, né? Então, de repente, vai apoiar para ter a participação. Então, tivemos esse apoio importante, como da Light. No primeiro momento, conversamos com a Light, com a FEComércio, o Sebrae e outros parceiros também que vieram compor, acreditando no festival no momento que era terra arrasada, turismo, cultura. Então, para mim, cara, foi um grande sucesso. Superou as expectativas. Superou. Parabenizar muito eles aí pelo empenho de ter acreditado. Primeiro em Vassoura, podia ter feito esse festival em outro local. E a universidade lá, o Marco Capucci foi desde o início. Ele é diferenciado, tem a visão não só para a universidade, como para Vassouras. Bom, Wanderson, o nosso tempo aqui é contado, né? O Bruno já está me sinalizando aqui, daqui a pouco ele vai tirar o microfone da gente aqui. Tem muito assunto ainda para conversar, acho que a gente, não sei se pegou toda a listagem aí, mas tem muito assunto para a gente conversar. Ciclismo, né? Falar um pouco dessa parte do ciclismo aí que você queria tocar, mas já partindo lá para o final do nosso bate-papo, o que você pode adiantar, o que está por vir a Vassouras, dando seu encerramento aí, a palavra é sua. Amigo, a gente tem um dilema, vamos em frente, né? Buscar as oportunidades, né? Mais uma vez, agradecer ao prefeito aí, né? O prefeito, a vice-prefeita, né? Pela parceria, por acreditar no trabalho que a gente está desenvolvendo, as demais secretarias, né? Porque a gente não é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é a prefeitura, são todas secretarias. Nós temos que trabalhar em conjunto. É o pessoal do Demutran que fecha as ruas, né, no período de eventos. Como nós tivemos dentro do festival, tivemos lá o evento de carros antigos, né, que também ajudou a promover o festival. Então, é uma integração, né, a gente está junto, né, a gente poder estar trabalhando todos em conjunto. E vai vir mais novidades. A gente vai trabalhar muito forte nessa questão de eventos. Eu acho que tem que ter alguns eventos pontuais que a cidade, como o Festival Vale do Café, durante 16 anos aconteceu. Estamos torcendo aí, trabalhando para que aconteça novamente esse ano. O Festival de Cinema, que agora veio para ficar, como o evento da cachaça, evento da cerveja. Também vamos ter um grande evento de café. Vamos trabalhar para ter esse evento de café também, trazendo todos os produtores do estado do Rio de Janeiro e também de outros estados para vir para Vassoura, aproveitando aqui o nosso centro de convenções. E esse cara, ele tem que ser pidão. Se você não pedir, se você não vender a cidade, você não consegue as coisas. Então, agradecer mais uma vez o prefeito, a vice-prefeita, ao secretário, hoje deputado Gustavo Tutuca, que foi um grande parceiro do nosso turismo aqui de Vassouras, ao atual secretário Sávio Neves, o presidente da Turigi, o Sérgio Ricardo também, que é um parceirão, e o Marco Capucci, a fundação, que é uma parceira do nosso turismo. Todos os projetos do turismo, a universidade abraça, segue junto, né? E a gente tem esse orgulho, né, de estar caminhando juntos, de ser uma unidade. E agradecer a todos aí. Bom, mas só uma última. Dá tempo, Bruno? Meio polêmica, tá? A gente tem que ressaltar isso. O que você espera da política agora para essas eleições de 2022? Assim, como é que a gente está num crescimento de turismo, de desenvolvimento econômico, uma retomada da economia? O que esperar da política agora em 2022? Se você tivesse que dar um aconselhamento para quem ainda está
no benefício da dúvida, né? O que você colocaria assim, para aqueles que estão nos ouvindo, que seria importante para o nosso vale aqui, para Vassouras, Mendes, Paulo de Fronten? Qual é a visão, qual o conselho, qual a sua opinião em relação às pessoas da nossa região escolherem um candidato que vai trazer benefício para a nossa região? Antônio, eu particularmente, eu só tenho a agradecer a atual gestão, né? Quando eu falo atual gestão, eu falo do governo do Estado, quando você fala do atual governador, do secretário de Turismo do Estado, do presidente da República, que é representado através do nosso ministro do Turismo, onde eu tive toda a liberdade, toda essa aproximação, né? E ver esse carinho do Ministério, do governo federal com Vassouras, né? Alguns deputados que trabalham por Vassouras, que trabalham pela nossa região aqui do Vale do Café, é importante. E eu observo que o atual governador, né, ele fez um trabalho olhando aqui pelo interior, principalmente o turismo, porque quando você tem uma crise, principalmente essa crise sanitária que nós tivemos, o primeiro local a cortar, meu irmão, é turismo e cultura. Você não tem dúvida. O prefeito, coitado, fica numa situação, é vacina, é estrutura para a saúde, então turismo e cultura fica para trás. E aí o prefeito Severino, no momento algum, ele falou, olha, tem que cortar do turismo. Não, ele deu jeito, cumpriu todos os procedimentos, todos os compromissos com a saúde e a cultura e o turismo seguiu, né? E eu acho que o conselho, que eu acho que o povo tem que observar, ver quem realmente... Primeiro a gente tem que pensar em Vassouras, depois pensar no Vale do Café, depois pensar no Estado, no país. A gente tem que avaliar aqueles que realmente estão preparados para cumprir esse papel, né? Executar as políticas públicas, né? Deixar a coisa pessoal de lado e pensar numa unidade, no crescimento da nossa região. Isso aí, bom, conselho dado. Então, pessoal, muita consciência no voto, procurem saber quem é o seu candidato, procure saber do histórico de cada candidato. A gente vai falar muito sobre isso aqui aos sábados. E para finalizar, agradecer a sua presença, Wando. Sempre é um... Com certeza, já marca na sua agenda a sua volta aqui. Obrigado. Porque tem muita novidade para rolar. E... Com muita coisa para trás aqui, tá? Não, eu sei, a listagem aí estava grande. Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar novamente. Obrigado aí, cedeu o espaço aí pra gente. E a gente está voltando, depois a gente pode voltar a dar o recado que eu queria lá pro pessoal de Mendes, Bruno. Pode ser? Beleza, obrigado aos ouvintes. Aqueles que quiserem também mandar alguma pergunta, a gente repassa para o secretário e ele vai ter o prazer de responder. E a gente tem outro recado aí depois das músicas. Valeu?